Apesar de ser só humano, ele parece ter nascido com poder de super inteligência. Com 4 anos, ele já tinha feito sozinho uma placa de circuito. Com 6, construído um motor. Basicamente, quando você não sabia nem rabiscar certo em um bonequinho de palito no jardim de infância, o Tony Stark já tinha se formado num cursinho do Senai. Mas claro, muito disso se deve ao pai do Tony, o Howard Stark, que foi um dos maiores gênios da história e ensinou muito pro filho dele desde cedo. Os dois revolucionaram o mercado armamentista e ajudaram a tornar os Estados Unidos uma grande potência. E foi nesse clima de exaltação ao Tony Stark que o primeiro filme do UCM começa durante a premiação do Tony pelo prêmio Apogeu, sendo que ele nem sequer foi receber porque estava brincando e jogando com mulheres lá no cassino do hotel. Quem recebeu o prêmio por ele foi Obadiah Stane, o segundo no comando das indústrias Stark. E essa relação de ausência do Tony com a presença ativa do Obadiah, à frente inclusive da empresa, é a grande brecha no roteiro para as consequências mais graves que viriam a rolar. Até porque o Tony não tinha um perfil de herói. Na verdade, não tinha o perfil nem de uma pessoa simples responsável. Era o momento em que o lado do playboy dele falava mais alto. Apesar disso, o Tony ainda era presente quando se tratava da construção de armas e a apresentação dos trabalhos dele. E é o que ele vai fazer numa base aérea dos Estados Unidos no Afeganistão, apresentar a nova grande arma para o exército americano, a Jericó. O interessante é que esse seria o primeiro míssil com tecnologia de raios repulsores, que mais tarde seria um elemento fundamental para a tecnologia dos armamentos do Homem de Ferro. E mesmo naquela época o poder destrutivo era absurdo. Não à toa era uma arma cobiçada por terroristas, mais especificamente por um grupo conhecido como os 10 Anéis. E para obter essa arma, eles atacam todo o comboio militar que protegeu o Tony, utilizando armamento pesado das indústrias Stark, inclusive. Nosso herói, então, é sequestrado e entra no grande momento de virada na vida dele, aquela sacudida que fez ele acordar. Só que antes disso, ele acorda mesmo num cativeiro, muito debilitado fisicamente, só que vivo, graças ao companheiro de cárcere dele, o professor Hall Insen, que precisou construir um eletroímã no peito dele para evitar que os estilhaços alojados ali dentro chegasse até os órgãos vitais. Naquele momento, esse eletroímã era energizado por uma bateria de carro. Era só uma questão de tempo até que algo assim não fosse mais suficiente para manter o Tony vivo. Bom lembrar, galera, que o professor Insen não salvou o Stark só fisicamente, mas psicologicamente também. O Tony tava desistindo, sabe? Ele tinha visto várias das armas dele por toda a base dos terroristas. Eles empunhavam armamentos das indústrias Stark. Graças a ele, aqueles terroristas tinham poder, podiam tirar vidas, matar inocentes. Aliás, um dos líderes dos 10 Anéis tinha descrito o Tony como o maior assassino em massa da história da América. É um enorme banho de água fria em alguém que provavelmente se considerava um herói nacional. E por isso ele começa a repensar toda a concepção sobre a fabricação de armas, o próprio trabalho de vida dele. Mas antes de tudo, ele precisava enganar os terroristas que esperavam que ele construísse um míssil Jericó para eles e ao mesmo tempo também precisava de uma forma mais segura para se manter vivo e ainda escapar dali. Com certeza uma tarefa impossível para qualquer homem, mas não para o Tony Stark, que mesmo dentro de uma caverna e com poucos recursos consegue construir um reator Ark para alimentar o eletroímã, uma tecnologia que ninguém nunca tinha conseguido replicar depois que o Howard Stark, o pai do Tony, criou o grande reator Ark que alimenta as indústrias Stark. Esse mini reator, ele podia manter o Tony Stark vivo por umas 50 vidas. Só que também podia ser usado para energizar uma outra coisa por pouco tempo. Naquele caso, uma armadura de combate, que inclusive foi construída em menos de uma semana. Não tem o que falar, o cara é um gênio. Infelizmente, o parceiro de cativeiro, o Insen, se sacrificou para que o Tony tivesse mais tempo para terminar de preparar a armadura. Agora, inclusive, eu parei para pensar em como esse sacrifício foi fundamental para a salvação de todo o universo cinematográfico Marvel em diversas crises. Inclusive, provavelmente, vai ser em Ultimato também. Graças a ele, o Tony colocou em uso a armadura Mark I e conseguiu descer o cacete em geral e fugir voando, por mais que tenha caído no deserto logo em seguida. A Mark I não tinha sido muito bem preparada para voo, então não tinha outro jeito. Tony foi achado pelo exército americano vagando no deserto, enquanto os restos da armadura foram encontrados pelos terroristas, que tinham visto em ação de perto o novo objetivo deles, um exército de homens de ferro. Tony Stark, então, consegue retornar para casa com uma nova perspectiva de vida. Agora a visão dele sobre a venda de armas de destruição é completamente outra. E também surge nele um senso de responsabilidade. Por isso ele imediatamente já marca uma entrevista de imprensa para anunciar que as indústrias Stark não vai mais produzir armas. Óbvio que isso gera um rebuliço no mercado de ações. E a partir daí, o Obadiah começa a deixar o Tony de lado nas reuniões, nos eventos, e começa a administrar a empresa ele mesmo. Até porque o Tony se isolou na oficina que ele tem em casa, criando um novo mini reator Ark definitivo, construindo a armadura do Homem de Ferro, realizando testes, aprendendo como voar e controlar melhor, inclusive,
a armadura dele. E esse é o tempo que o filme também usa para nutrir a relação romântica entre ele e a Pepper Potts, assistente pessoal dele. Também a amizade entre ele e o Rhodes, né, o especialista em armas da Força Aérea, e até mostrar o primeiro vislumbre da SHIELD pelo agente Coulson, que consegue estabelecer contato com a própria Pepper. As coisas começam a ficar mais claras quando o Tony descobre que o Obadiah vinha vendendo armas e negociando com os 10 Anéis, depois de ver fotos tiradas de Gulmira, um local onde esses terroristas tinham desocupado e matado inúmeros moradores. Tinham vários reféns e mesmo depois de tudo, os caras ainda estavam em posse da Jericó. E essa é a hora que a gente vê, finalmente, o Homem de Ferro que a gente conhece hoje entrar em ação. Ele voa até Gulmira, salva os reféns e destrói os mísseis Jericó que eles tinham. Na volta pra casa, ele tem um desentendimento com a Força Aérea Americana, mas consegue passar de boa, contando o segredo dele pro Rhodes. Bom, ele nunca teve tanta intenção assim de esconder. Tem uma identidade secreta como todo super-herói, né? Mas até aquele momento, ainda era um segredo. Obadiah então mostra finalmente as garras dele como grande vilão do filme. Depois de assumir as indústrias Stark para ele mesmo, né? Então agora ele vai até o chefe dos 10 Anéis, dá aquela fingida, né, de negociação, mas termina fuzilando todo mundo e roubando os projetos da Mark I do Tony que eles tinham encontrado. Já a Pepper, ela tinha a tarefa essencial de descobrir que o Obadiah que tinha sido o mandante do ataque ao Tony e descobrir também todo o novo plano dele em construir a própria armadura. Só que ela não conseguia contatar o Stark. Isso porque o Obadiah já tinha invadido a casa dele e roubado o reator Ark do peito dele. Era o que faltava no projeto do Monge de Ferro, já que ninguém no mundo era capaz de reproduzir aquela tecnologia. Mas por sorte a Pepper tinha transformado o antigo mini reator numa lembrancinha e o Tony conseguiu colocar ele no peito para não morrer, até que o Rhodes chegasse para ajudar. Nesse meio tempo, a Pepper pede ajuda pro Coulson para ir atrás do Obadiah nas indústrias Stark. O Coulson já prepara uma galera de agentes da SHIELD, mas quando eles chegam lá, já é tarde demais. A armadura do Obadiah estava pronta. Tudo que os agentes podiam fazer seria correr daquela armadura gigante, toda bruta. E quando o Obadiah Stane tá prestes a matar a Pepper, o Homem de Ferro chega voando com tudo pra cima dele. A pancadaria entre os dois, cara, estanca no meio da rua. O Tony leva a pior, não tinha como ele vencer usando o reator antigo, que já tava perdendo energia. Então, o herói precisa usar a melhor arma dele, o cérebro. Pra quem acha que o superpoder do Tony é o dinheiro, provavelmente não assistiu o primeiro filme direito. Cara, é a maior prova de que ele vence as adversidades mesmo sem recursos, usando só a inteligência. E naquela luta mesmo, ele usa vários artifícios, como atrair o Stane para mais além no céu, até a área que tudo que chega lá começa a congelar. Arruma um jeito de danificar o sistema de mira dele e, por fim, usa uma explosão no reator Ark das indústrias Stark para matar o vilão. Homem de Ferro 1 termina com a épica cena da entrevista de imprensa. A SHIELD até aconselha o Stark a cobertar tudo que rolou, até porque esse sempre foi o trabalho deles, né? Mas o Tony prefere dizer ao mundo: eu sou o Homem de Ferro.